Opa, salve, salve pessoal! Hoje uma live muito interessante, junto com meu querido amigo professor Jorge Nascimento, professor que eu tenho uma admiração muito grande, e vamos aguardar aqui para que a gente possa entrar e já bater um papo muito legal. Opa! Professor, seja muito bem-vindo. Né? Olá, meu. Boa noite, meu bem. Ouço sim. Prazer estar aqui, viu? O prazer é todo meu. Hoje eu sou só um menino aqui na frente do mestre, só para aprender. E obrigado mesmo, já agradecer desde o início aqui a sua disponibilidade, seu carinho por ter aceito, sem pestanejar, de fazer essa live junto comigo. Um tema que eu venho me dedicando direto, né? Eu falo sempre, desde o do momento que eu te conheci ali mais próximo, na pós-graduação, e eu acho que tanto o reconhecimento que eu tive, a admiração por você, né, me permito falar você do que senhor, apesar de todo o respeito, né, e também dos demais alunos da pós-graduação, que ficou encantado com a aula, inclusive pediu para que na próxima grade, nos próximos encontros, a gente estenda até mais horas aulas para o professor, porque todo mundo gostou muito mesmo. E aí eu pude seguir e acompanhá-lo na trajetória do dia a dia e já sabendo do seu conhecimento, né, e da sua experiência, só enriqueceu e a gente vem aprendendo cada dia mais. Então, muito obrigado mesmo de coração essa parceria aqui. Ok, eu que tenho que agradecer, viu, Bruno? É uma satisfação muito grande. Inclusive, o nosso colega Oswaldo já entrou aqui na live, né? Tá aqui com a gente. Isso, e eu acho que são esses momentos. Eu sou muito grato à oportunidade que você e a direção da universidade me propiciou, porque nós estamos passando por um processo muito sensível, né? E como se não bastasse as mudanças que acompanham historicamente a governança pública nesse país, nós agora nos deparamos com a IA, inteligência artificial, né? E aí você imagine o tema que nós vamos tratar hoje, gestão e fiscalização de contratos. Eu tive a oportunidade, quando estreiei lá na aula com vocês, eu dizendo que na minha carreira como servidor público, de 42 anos de serviço público e 30 anos como ordenador de despesa, meu maior problema quando eu resolvia as questões mais institucionais era atuar com gestão e fiscalização de contrato. Digo a vocês, colegas, que não é fácil, não só para esses servidores que exercem essa função nobre, mas para quem lidera, né? Quer seja secretário, prefeito, governador, enfim, ministro. Realmente, a nova lei de licitações, no artigo 117 agora, no 169, traz um arcabouço de princípios de gestão e de melhoria e de avanços nessa matéria. E nós vamos trazer também aqui que não é só você ser fiscal, né? A responsabilização do agente político pode lhe trazer severas consequências de restrições da função pública. Agora de manhã mesmo eu estava participando aqui na Bahia da apresentação do Guia de Transparência Ativa, e a gente vê lei de acesso à informação, transparência, enfim, são vários temas que a gente vai trazer aqui com sua brilhante condução aí. Eu aqui também sou um mero aprendiz, viu? Professor, já entrando um pouquinho no tema, igual eu já falei, é um tema que eu admiro e tenho estudado um pouco, porque acho que o movimento me levou a esse tema, né, a estar discutindo, a tá estudando e implantando isso em alguns lugares. E quando a gente fala dessa blindagem de CPF, né, a gente tem que já pensar, acho que desde do artigo 9 ali, nono da Lei 1433, né, daquelas condutas vedadas. Porque muita gente acha que aquele artigo 9 ali é só para quem está fazendo a fase externa da licitação. Né? Quem é o pregoeiro, é o agente de contratação, é a comissão de contratação, e esquece que já lá está lá, e contrato. Então, aquelas condutas que estão ali, né, ela vai para todos os agentes que atuam
e principalmente o gestor e o fiscal, né, na fase de fiscalização dos processos. E ali tem vários verbos de condutas, e são condutas objetivas. Né? E muita gente acaba se esquecendo, levando elas só em consideração para fins dos agentes da fase, vamos dizer, externa e não da fase de execução. Né? Perfeito. E, Bruno, você traz aí já uma provocação interessante, porque eu acho que, como aqui é uma live, né, isso daqui daria um tema Nossa, para uma capacitação, mas a gente vai tentar ser o mais pragmático possível. Eu acho que a grande pergunta que fica, o que é o papel do fiscal de contrato? Quem é esta figura? Eu costumo dizer nas capacitações que eu tenho feito, que a única função que o concursado tem quando ele toma posse, chega na repartição pública, eu que fui ordenador de despesa, a gente olhar e lá vem um cristão novo, esse vai ser fiscal. E aí você começa um dilema, né? Primeiro, eu estava lendo recentemente um artigo de uma servidora do Senado, ela falando lá nos idos, acho que de 1862, quando se tratava de um decreto federal que já trazia essa ineficiência da administração pública. Quando a gente vem para a nossa atualidade, o que é que a gente observa? Nós temos uma dificuldade muito grande nos 5.570 municípios brasileiros, porque quando a gente estende para a responsabilização, a lei de improbidade e várias outras tratativas, assim, algumas punições que são alcançada para esse agente público, que é o servidor público, o que é que a gente observa? O fiscal de contrato é um mero atestador daquele carimbo, ateste que o serviço foi prestado, o material foi recebido. E aí começa o dilema, né? Nós não podemos chegar, e o professor Tios Cash diz muito bem, imagine um município como Serra da Saudade, que tem menos de 1.000 habitantes, você começar a trazer essa engrenagem. Fiscal de contrato, a IN 05 de 2017, que regulamentou o artigo 117 da nova lei de licitações, e ela foi tão precisa, né, que ela já traz lá a figura do fiscal e do gestor do contrato. Mas esse servidor, ele tem agora uma série de oportunidades que não é só ser designado, não é verdade? Ele tem condições que, no alcance pelo seu superior, ele até... como servidor público, nós não podemos negar ser fiscal de contrato. É a primeira premissa. Mas existem condições que, não nos favorecendo como servidor público, a gente tem que reportar ao superior, e uma delas é você ser capacitado, né? Você ter aderência ao objeto do contrato. Isso é uma situação sine qua non. E aí a gente vai desdobrando nossas próximas falas, quantos fiscais de contratos ou quantos contratos um servidor público pode fiscalizar? É uma pergunta interessante, e isso consome muito os alunos quando eu tenho a oportunidade de fazer capacitação. Professor, eu já peguei alunos, colegas, alunos não, servidores públicos, né, o hábito de chamar de alunos, que na formalidade estava gerindo um município com 55.000 habitantes, uma receita de 70 milhões, 480 contratos. Não tem a mínima condição disso, não é verdade? sim, não. Começando, igual o senhor falou, nas capacitações que a gente vem implementando, é você falar para o fiscal, né? E aí, quando eu falo fiscal, a gente está falando de fiscal, é tanto o fiscal e o gestor junto, é que não existe mais o carimbo atrás da nota, né? Eles levam, se você tirar o meu carimbo, eu vou fazer o quê então, né? E não é. E aí sim que a gente vai trazendo, vai introduzindo as condutas, as boas práticas, né, o que precisa ser feito, mas esse pensamento, né, do limite, ou da quantidade, ou o tipo de contratos, porque às vezes você tem um contrato que ele te toma o horário de expediente inteiro, mais um pouco, e assim, em detrimento de outros que têm algum contrato, sei lá, 30 contratos mais simples e consegue tocar com a mão nas costas, né? Perfeito. E aí a gente vem conversando bastante isso, o professor Tios é um dos pioneiros que tem trazido essa ideia, é a questão das licitações por lote, né? Porque quando você faz as licitações só pelo item,
Gente, se você pegar só de um item de material de enfermagem, você já tem mais, você tem 400 itens ali. Aí você vai para medicamentos, você tem mais 400. Se cada um desses gerar um contrato, olha a infinidade de contratos que eu tenho para depois chegar para o fiscal ali, né, para o servidor, e falar, toma, que agora consegui comprar, hein? Parabéns para a gente aqui, foi um sucesso a licitação, conseguimos aqui um bom desconto, toma que o filho é teu. é, chega a ser penoso, né, para o fiscal. E aí começa a saga do fiscal, né? Primeiro, para ser fiscal, tem que ser servidor público. E, via de regra, servidor de carreira. A jurisprudência foi avançando e se estendeu isso ao cargo comissionado, né? São as primeiras condições. Eu ainda encontro, colegas, alguns municípios que, por essa carência de mão de obra, acaba colocando aquele servidor que é contratado sob o regime de direito administrativo chamado REDA, que é aquela condição atribuída no artigo 87 da Constituição que você faz na seleção até promover o concurso público. E aí começa o grande dilema, né? Primeira condição, ser servidor público, e vamos para o servidor público imaginando que ele é de carreira. Qual é a condição que ele tem de fiscalizar mais de um contrato? Primeiro é tempo, porque ele já é ingresso no setor público com uma jornada de trabalho específica, e daquela jornada de trabalho tem que ser o superior avaliar qual é a disponibilidade de tempo que você tem ao fazer a sua atividade premissa como servidor de carreira ou cargo comissionado. Essa condição você pode começar iniciando fiscalizar um contrato. Mas você é tão habilidoso que seu superior, de repente, percebe que você pode fiscalizar um outro contrato. Então, o primeiro critério é tempo. E muito se discute, Bruno, professor, o senhor for ordenador de despesa, como é que a gente pode trabalhar acima da nossa jornada de trabalho? Eu sempre digo, já tem várias jurisprudências, que ser fiscal de contrato é uma atividade funcional que você extrapolar a sua carga horária, você tem direito a uma gratificação. E aí você tem que ir para seu estatuto, não invente gratificação por lei. Você é servidor de carreira, primeiro vá procurar saber o que seu estatuto prevê quando você tem a condição de ter algum tipo de bonificação. Geralmente nos estatutos da UCT, condições especiais de trabalho, os cargos comissionados, a gente não tem muita mais do que as prefeituras de alguns estados mandam um projeto de lei criando um símbolo cheio. Por exemplo, CC1, R$ 2.000. Então, você já está como cargo comissionado, está exercendo aquela atividade, você não tem muita opção, a não ser que isso é um tema demorado, que essas estruturas administrativas, elas pudessem ter o símbolo num valor, por exemplo, de R$ 1.000 e uma gratificação até 100%, você modulava essa gratificação. Mas ser fiscal de contrato e a responsabilidade, primeiro ele tem que acompanhar a execução do contrato. Né? É uma condição sine qua non que ele tem que entender. E a nova lei de licitações, eu fico feliz quando traz estudo técnico preliminar, né? Traz o ETP, traz a TR. Então, tudo isso não pode ser mais um corpo estranho ao fiscal de contrato. Eu sou de uma geração, Bruno, que o fiscal do contrato, quando recebia aquela licitação mal elaborada, um contrato cheio de defeitos, e às vezes eu procurava o servidor mais qualificado, com mais habilidade, mas uma licitação mal elaborada, você não vai corrigir com um fiscal mais qualificado. É por isso que nós temos que ter essa atenção, porque ele tem que ter acompanhamento da execução, ele tem que ter relatório e documentação, ele tem que fazer a intermediação de conflitos. Ou seja, ele faz a parte operacional e o que mais traz, eu acho que é uma preocupação para os municípios, é você estar diante. Se você for copiar Ipsilita, a IN 05 de 2017, você tem quase 5 fiscais, técnico, administrativo, setorial. Então, você tem que ter muito cuidado, porque nós não temos mão de obra para isso. Né? E isso nós temos que começar a repensar esse modelo, porque ser fiscal de contrato é uma responsabilidade, é como bem você diz, às vezes a gente não tem noção por que o órgão de controle externo nos colocou uma responsabilização. Aí você tem que entender o que é uma matriz de responsabilização, porque pegou o fiscal, porque pegou o ordenador de despesa, e pasmem, viu? Um tema que eu tenho me debatido, a figura do liquidante, que é aquele servidor que fica sentado lá liquidando, certo? A nota fiscal, depois que chegou o relatório do fiscal, tudo atestado direitinho, e aí você vem para a ordem cronológica de pagamento, a IN 077, que regulamentou, de 2022, que regulamentou o decreto federal da nova legislação, artigo 141 da lei, e diz que o fiscal agora tem
após o recebimento definitivo do serviço, 10 dias, né, após o atesto, para mandar para o setor de liquidação, e esse, ao liquidar, tem 10 dias para dar o encaminhamento para o pagamento. Aí fica a pergunta, nós estamos preparados, e bem você começou aí sua fala, para essa visão sistêmica e de governança, para que esses atores façam uma cadeia de proteção e que atendam o artigo 69 da nova lei de licitações? A gente sempre comenta, né? Uma das pessoas que a gente está tratando, que eu tenho tratado bastante sobre governança, inclusive é o professor Oswaldo, e nesse ponto a gente fala, é o terno do Didi, né? O pessoal quer a IN69, a IN65, as instruções normativas do governo federal e trazer, muitas das vezes, para um órgão que tem ali 8 servidores, uma Câmara Municipal, por exemplo, né? Não vai conseguir colocar isso em prática. As estruturas são totalmente diferentes uma da outra, né? E outro ponto que eu vejo, puxando um gancho aí da sua fala, né? Até hoje eu vi a postagem do professor Luiz Otero, ele falou, ó, contrato ruim não se renova. Por mais óbvio que pareça, né, tem um monte de administração prorrogando contrato ruim. Né? E além disso, né, uma das coisas que logo no começo da sua fala que me chamou muita atenção foi justamente a documentação que é entregue para o fiscal. Muitas das vezes o fiscal ele acaba tendo em mãos somente uma cópia do contrato ou até da nota de empenho. Dentro disso daí, como que ele vai fiscalizar alguma coisa se muitas das vezes o próprio contrato que é entregue para ele é um contrato padrão? Não tem as referências do TR, não tem elementos do próprio edital para que ele consiga fazer aquela fiscalização efetiva do contrato. Pior ainda quando ele só recebe uma nota de empenho, que aí é mais enxuto ainda, né, as informações, ainda que nas capacitações a gente pede, pelo amor de Deus, para que quando for fazer a opção pela nota de empenho, que traga pelo menos aqueles elementos mínimos, e aí entrega na mão do coleguinha lá e fala assim, olha, vai fiscalizar esse contrato aqui, porque se der problema aqui a culpa é sua. É mais ou menos nesse sentido. Então, dessa sua fala inicial, eu consegui tirar esses 3 pontos que eu acho extremamente importantes, mas o que mais me chama a atenção é essa falta de informações dentro do próprio órgão, né, de alimentar o fiscal. É como se ele fosse um estranho ali, né, que está prestando um serviço de fiscalização. Eu vejo que existe uma dificuldade muito grande na administração como um todo de entender que eles estão numa máquina só. Então, ainda que a gente seja separado em departamentos, é um comunicando com o outro. Não existe gestão, não existe governança, não existe planejamento e execução se um não conversar com o outro. Perfeito. E aí você traz uma provocação que me preocupa muito. Recentemente, uns 15 dias atrás, eu fui dar uma capacitação no interior aqui da Bahia. E qual foi o meu enfoque? Como é que eu vou tratar o artigo 169 da nova lei de licitações, que traz primeira, segunda, terceira linha de defesa, traz o papel jurídico e o papel do controle interno, se eu não leio a reforma administrativa da prefeitura, onde cada um está posicionado? Não é só ser incorporado ao cargo comissionado. E aí, quando você cria essa cortina, essa rede de proteção através dos fiscais, primeiro, não são capacitados, não têm aderência ao objeto do contrato, a pressão da governança municipal chegou a nota fiscal, às vezes é a entrega de um bem, em vez de ir para a mão do fiscal, vai para o setor de patrimônio. Às vezes quem recebe aquilo ali é quem está no plantão, na porta da prefeitura, de deixa a nota aí, entrega o rapaz no almoxarifado quando chegar, ou setor de patrimônio. Então, você começa a perceber que nós temos uma dificuldade enorme com a gente entender como é que funciona esse modelo de governança. E se você for pegar
a Instrução Normativa 01 de 2016, da CGU, o Ministério Público, que traz todo esse arcabouço da governança pública, controle primário, controle secundário, e aí deságua justamente que esta visão ela deve ser de todo agente político. Nós não podemos nos dar ao luxo de pegar um servidor público, dar a ele essa responsabilização e não dizer, olhe, desde quando você recebe o contrato, e aí eu me deparo com duas coisas, viu, Bruno e colegas? Quando o contrato sai da forma, ele já deve sair com o nome do fiscal. Isso, a lei nova já estabelecia lá, a lei antiga 8666, fazia parte da minuta do edital, você já sai com o nome do fiscal. Qual é o risco de você designar o fiscal por portaria? Eu tenho me deparado com alguns tribunais que este ato não é ilegal, mas ele é intempestivo. O maior exemplo disso é você pegar um fiscal, pega esse contrato, o fiscal, às vezes, imaturamente, ele não foi nem acionado, mas o ordenador de despesa, na ansiedade inicial, solta a ordem de serviço, e aí você chega com a medição de 1º de julho a 31 de julho, a nota fiscal é entregue dia 1º de agosto, aí você lembra em nomear o fiscal do contrato. O que é que os tribunais de contas estão dizendo? Esse ato não é ilegal, mas é intempestivo, porque este servidor, ao testar essa nota agora no mês de agosto, ele não estava acompanhando a fiscalização. E aí, quando você vai falar de fiscalização administrativa, fiscalização técnica, você tem uma dificuldade enorme. Esses fiscais que cuidam de contrato de combustível, de mão de obra, de iluminação pública, e eles têm que ir a campo. Você não pode ficar sentado numa carteira, com todo o respeito que esses servidores têm, e elaborar os relatórios. O relatório da CGU, e aqui no estado da Bahia a gente usa muito isso, é um relatório simplificado, é como bem você disse, você pega a obrigação da contratada, lista ela de A a Z, do outro lado, antes de você atestar a nota fiscal, você leia se naquela nota fiscal que você está atestando, e hoje tem sistema C, não existe mais esse carimbo, você faz os atos tudo assim integrados, enfim, será que quando você olhar a obrigação da contratada, fazer um relatório simplificado, você vai continuar tendo esse comportamento de risco que vai lhe levar para uma responsabilização ou de improbidade ou até de uma ação penal? Então você tem que começar a perceber que o relatório da fiscalização do fiscal do contrato é a peça-chave para que ele entenda aquele contrato que ele está fiscalizando. Ele não pode ter esse hábito que ser fiscal de contrato é principalmente não ler o contrato. Eu não posso admitir um fiscal que não lê o contrato, e aí começa toda essa angústia para esse servidor público e leva por tabela a hierarquia daquele que estão também na liderança, porque esse pagamento, se chegar com a série de vícios, todo mundo vai ser responsabilizado. Isso, assim, como se diz, é difícil, mas acontece muito, né? Porque o que acontece? O fiscal, e principalmente quando ele está acostumado a modelos antigos de gestão, para ele é simplesmente quase que um serviço de almoxarife, né? Isso. E na verdade não é isso, né? Tem relatórios, eu tenho que ver todos os elementos que constam das obrigações contratuais, que muitas das vezes não é só receber. Outro problema que eu vejo muito grave, né, é o pessoal se preocupando na fase de planejamento muito com o objeto e esquece da execução contratual, esquece do prazo de entrega, forma de entrega, direcionamento. Olha, o nosso setor aqui, o nosso órgão só vai receber de segunda a quarta-feira, do horário de X a Y, porque é o horário que vai estar o fiscal e o pessoal designado para estar fazendo os recebimentos, porque inclusive ele tem que fazer outras coisas. Não dá para eu pensar também, né, que o fiscal vai ficar ali esperando a boa vontade da transportadora, do contratado, chegar lá e falar assim, olha, vem aqui receber. Então, porque vai chegar, né, no dia 23 ali de dezembro, às 4:45, com dois caminhões ali para entregar coisa, né, e o pessoal doido para ir comemorar o Natal. Então, assim,
Tem que ter essa organização. E o que, que tem geralmente no edital, no TR? Olha, entrega durante o horário do expediente, sei lá, 5 dias a partir da emissão da ordem de serviço, 15 dias a partir da emissão da ordem de serviço, ou da ordem de entrega. Não tem uma estrutura para dar um suporte para o fiscal, aí de repente esse fiscal está fiscalizando um outro contrato que ele está designado, e chega um caminhão ali para entregar outra coisa, ou chega uma outra empresa para prestar outro serviço. Você vê um despreparo na hora. Por quê? Porque estão simplesmente pensando no objeto da contratação. Só no objeto da contratação. E esquece que um dos elementos do próprio estudo técnico preliminar é o que eu preciso de passar para o meu fiscal, para o meu servidor, conseguir fiscalizar esse contrato. Está lá desde o ETP. E eu acho, viu, Bruno, essa live foi num momento muito propício. Nós estamos diante do ato de encerramento do exercício financeiro. Isso, se você parar para observar, o risco que o fiscal corre agora, eu vou ser pragmático. A maioria dos municípios diz que, no seu decreto de encerramento de exercício, que empenha até o dia 10 de dezembro, liquidação até o dia 15. Tome muito cuidado com essa palavra liquidação, porque você, fiscal de contrato, já não tem uma boa relação com a empatia com o preposto do contrato. Esta figura é a parte mais importante dessa relação contratual, porque o preposto do contrato, às vezes, consta lá na formalidade, você não tem um telefone, você não faz a reunião, você quer resolver um problema, você liga para a primeira pessoa da empresa, eu vou devolver a nota fiscal que a entrega ela está comprometida. Ora, imagine agora que você é fiscal de um contrato de mão de obra, né, de serviço terceirizado de mão de obra, você tem um empregado que trabalha na copa e na cozinha, que agora vai iniciar o serviço dele, como qualquer um servidor público. 1º de dezembro já iniciou, vai encerrar 31 de dezembro. Aí pressiona o fiscal, olha, se a nota fiscal não chegar até o dia 15, não tem como liquidar. O que é que acontece? O fiscal liga para a empresa que está ávida para receber, manda a nota cheia. Os 15 dias que você atestou e que liquidou, os próximos 15 dias, do 16º até o 30º dia de dezembro, de 31 de dezembro, essas pessoas não trabalharam, isso pode ser caracterizado pagamento antecipado, porque você está atestando uma nota que o serviço nem foi concluído. Tome muito cuidado agora com esses riscos de encerramento de exercício, e você colocou aí uma observação muito importante. A gente fala muito de documento de formalização em demanda, ETP, TR, mas a gente esquece que o artigo 69 da nova lei de licitações diz que o controle interno tem que dar apoio à gestão e fiscalização de contratos. Eu atuo há 10 anos no controle interno de uma secretaria de comunicação, que é aqui do Estado, e o que mais me chama a atenção, o que é esse apoio? É justamente essa engrenagem da governança que cabe ao controle interno auxiliar o fiscal num plano anual de fiscalização. Isso não se resolve de um dia para outro. Você deveria ter aproveitado agora esse período final de ano e ter feito o controle interno, um plano anual de fiscalização, onde você vai avaliar toda a governança dos contratos, quais são os contratos que oferecem mais riscos, porque a gente não consegue mapear todos os contratos. Então, o fiscal ele precisa desse apoio para que ele possa se sentir no advento da dúvida, e aí a gente confunde função de gestor, função de fiscal. O fiscal ele tem que chegar agora, nesses últimos 2 meses, e se pronunciar para o gestor. Os contratos contínuos não bastam ser contínuos para fazer Ctrl+C e Ctrl+V para renovar. 2 meses antes do término, o fiscal tem que se manifestar, submeter ao gestor, porque o que é contínuo para mim no Estado não deve ser para você no município. Às vezes o seu objeto é inerente ao meu, mas o conceito de contínuo exige motivação. E nós temos uma dificuldade enorme que nós não somos aptos a escrever. Nós não motivamos, você tem que motivar agora, porque de repente esse contrato está no 2º, 3º termo aditivo, mas o preço dele já não é mais atraente para a administração. Então é importante, porque quando a gente vai para essas funções de responsabilidade e de punição, a gente percebe que o servidor fiscal de contrato, ele tem uma cadeia de apoio, e isso não é nem provocado por ele, e nem tomada a iniciativa de quem está ladeado ou quem está na hierarquia, para que possa trazer esse conforto para a administração pública.
Não, olha, são dois pontos fundamentais. Primeiro, mandar um grande abraço aqui para o Danilo Falcão, nosso querido amigo aqui, que já mandou aqui, ó, uma mensagem para a gente. Danilo, um grande abraço, querido. Bom, primeiro é essa questão do controle interno. Isso daí eu já abordei várias vezes, né? Tanto aqui na live, quanto nas lives, quanto nas consultorias e nos treinamentos, porque o pessoal tem uma imagem do controle interno como se fosse o dedo duro para o Tribunal de Contas. Ó, né, é aquela pessoa que você possa d'água, você corta a volta dela porque você não quer falar com ela, porque vai que ela descobre alguma coisa para dedurar para o Tribunal de Contas ou colocar no relatório dela. Né? Então você não quer ter muito contato com aquela pessoa. E, na verdade, né, a lei ela trouxe, ó, é a primeira pessoa que você vai se socorrer. Né? Ela não está ali para ser o dedo duro. Na verdade, ela está para ser o seu, como fala? Seu cúmplice, né? Para te ajudar na solução. É para chegar ali, então, olha, pera lá, estou com uma dificuldade nesse contrato aqui, né? Que o controle interno, né? Como linha de defesa, como que a gente vai atuar nisso daqui? Eu tenho que trazer, né? Convocar esse servidor para esse apoio. A lei diz isso. E o pessoal ainda está com aquela mentalidade antiga, não, tomara que o controle interno nem fique sabendo para não apontar no relatório. E não é mais assim. Não basta só mudar a lei se a gente não mudar a mentalidade das pessoas por conta disso. Exatamente, Bruno. E isso, sabe, Bruno, deve ser uma preocupação de todos nós, ou servidores, ou prestadores de serviço, consultores, que a visão ela é sistêmica. Essas regras da nova lei de licitações com a antiga, há muita demonização. Saiu uma decisão recente aí que disse que quando o empenho substituir o contrato, ele tem que trazer as seguranças mínimas de uma entrega de um bem ou de um serviço. Substituir a nota de empenho, substituir o instrumento do contrato. E aí a gente vem, rapaz, assim, para um histórico que, primeiro, a carta convite, na lei anterior, nós demonizamos. Parece que ela não servia, só servia para conchavo, né? Uma coisa totalmente proporcional. Quando a gente vem para a nova lei de licitações, o que é que a gente encontra? Nós encontramos contratos vultosos, que a lei antiga trazia, que determinado valor de contrato não poderia ser fiscalizado só por um servidor, e sim por uma comissão de, no mínimo, com 3 servidores. E agora você traz uma gama de responsabilização, que você puxa o documento de formalização de demanda, minha gente, é de uma responsabilidade, quem está à frente disso, crucial para toda a governança da gestão de licitações e execução do contrato. Por quê? Porque acabou com aquela coisa tradicional, que era uma mera solicitação de despesa, mal feita, sem saber o que queria, e acabava as comissões de licitação tendo que fazer o remendo, como diz o professor Jacobi Fernandes, a administração pública contrata de um alfinete a um foguete, nós não gostamos de motivar, com um alfinete você escrevia uma carta, uma redação enorme para o foguete 4 linhas. Só entende foguete quem trabalha na NASA. Então, o documento de formalização de demanda, quem está com essa responsabilidade, tem que ser qualificado de forma bem apropriada para que nasça todo esse processo dentro de um mínimo de erro. Porque não adianta você falar em gestão de risco, matriz de risco, e você tentar fazer todo o ambiente, né, isso é importante, que você mapeie os riscos desde essa fase e vá para a execução do contrato. Não adianta se você não prepara esses atores. Eu tenho uma preocupação muito grande que o servidor que está responsável por fazer o DFD, ele tem que ser tratado, num bom sentido, a pão de ló. Ali nasce toda a raiz, certo, daquilo que vai florescer, ou dos frutos bons, ou dos frutos podres. Professor, aí já entrou num assunto que eu adoro. Inclusive, foi o tema da live que eu fiz semana passada para o YouTube, no canal do YouTube, e justamente eu abordei o fiscal do contrato atuando na fase de planejamento. Não tem como eu fazer um mapa de risco
e saber e prever, tentar prever todos os problemas que pode acontecer com aquela minha contratação, se eu não chamar o fiscal, que é o que está vendo os erros todos os dias. Perfeito, Bruno. Concordo plenamente com você, viu? E muitas das vezes o pensamento, não, olha, puxa vida, tem que preencher esse mapa de risco aqui, então eu vou colocar aqui, se ele foi convocado e não assinar o contrato, é isso. Se ele convocado não começar a iniciar, é isso. E fica 4 elementos dentro do mapa de risco ali que não reflete a realidade daquele contrato. E aí, se o mapa de risco é uma das ferramentas que o fiscal tem, né, para prevenir ou mitigar os problemas contratuais, ele não tem nem acesso, ele não ajudou o formulário. Né? E voltando ainda só um pouquinho na sua última fala, quando se fala em prorrogação de contrato, e aí o pessoal fica preocupado só com a vantajosidade do contrato. Será que está no mesmo valor? Será que é vantajoso? Será nossa, se eu pegar um pouquinho a mais, então, esquece, primeiro, do custo de uma licitação. Porque, assim, não adianta eu fazer uma licitação e pagar ali, às vezes, R$10 mais barato, né, porque eu não consegui negociar esses R$10 com o fornecedor e gastar 50 mil para fazer uma licitação. Né? Tem esse ponto. E o segundo ponto é o quê? Essa solução, ela continua viável para a minha administração? Porque o pessoal só pensa na vantajosidade do ponto de vista econômico. E esquece de pensar, pera lá, tudo bem, fiz um contrato aqui de 5 anos, prorrogáveis por até mais 5. Né? Então, assim, e essa solução que eu defini agora, em 2025, será que é a mesma solução que eu vou precisar em 2035? Não pensa nessa linha. Ontem, no encontro do Notórios, foi muito interessante, e o nosso mentor, o Tios, ele comentou o seguinte: há 5 anos atrás, como que vocês eram 5 anos atrás para agora? O conhecimento que você tem agora é o mesmo de 5 anos atrás? Muda. E a gente está falando de 5 anos. Imagine soluções para daqui 5 anos, 10 anos. Se for de TIC, né, de tecnologia, de informação e comunicação, 15 anos. E o pessoal só está preocupado. Não, eu vou entrar aqui no pesquisar o preço para ver se está no mesmo preço de mercado e esquece de ver a solução. Às vezes, o meu problema nem existe mais. Eu não preciso nem solucionar. E outra coisa, viu, Bruno? Quando a gente começa a falar dessa figura do fiscal, que ele ganhou um novo protagonismo, o que é que a gente observa? Eu tive um caso aqui na Bahia, que um secretário de obra não tinha um fiscal de contrato e engenheiro altamente qualificado. Ele tomou a liderança e atestou a nota fiscal. Passado o tempo, o Tribunal de Contas daqui do município, isso está divulgado, deu uma aula, disse que secretário, você que é secretário municipal, tome muito cuidado, secretário é agente político e, como tal, tem que cuidar de negócios públicos. Isso tratando de um contrato ainda regido pela 8666. E, como tal, ele não pode estar fazendo um trabalho que dizia lá o artigo 67 da 8666, que deve ser um servidor legitimamente designado e fazer o registro, certo, em documento próprio. E não é este o papel do secretário. Discorreu, deu um parecer, a obra foi feita, não há indício de superfaturamento, nunca houve advertência ao fornecedor, nem punições, mas entendeu o órgão de controle que glosou aquele ato. Quer dizer, então você começa a perceber a dimensão do que isso está alcançando, porque quando você traz o fiscal, que é ele que entende do que está ocorrendo, e tem servidores aí, né, que podem ficar, você imagina um contrato hoje na administração, que o máximo que a gente tinha, ou era no artigo 57 da 8666, um ano podendo ser renovado, né, por 60 meses, igual período, igual valor. Você pode ter um contrato de até 10 anos. Quer dizer, o perfil até do mercado muda, porque você pode ser um fornecedor tão qualificado que você vai ficar 10 anos perante a administração.
E aí você se conflita. A fiscal de contrato não pode ficar mais do que 2 anos na função, para não criar uma espécie de intimidade com o contratado e daqui a pouco está participando de colúrio. Quer dizer, a gente já não tem fiscal, servidor qualificado. Já se depara com essa norma que é antiga. Já vem a IN 05 de 2017, que traz 5 tipos de fiscais, né? Inclusive traz o fiscal setorial. Eu recebo um produto aqui na sede do município, que eu tenho que mandar para o distrito. Não basta só aquele fiscal, eu recebo aqui na sede, quando eu levo para lá, eu tenho que ter o fiscal setorial. E aí você começa a perceber, e você foi muito feliz, até que ponto essas instruções normativas do governo federal elas vão ser adequadas para essa qualidade, né, assim, e quantidade de servidores e estrutura organizacional que esses municípios não têm, principalmente de 5.570 municípios, 1.258 tem menos de 5 mil habitantes. Quer dizer, como é que a gente vai tratar isso? E aí eu me preocupo muito quando a gente traz esse agente para o debate, porque esse servidor público que não tinha apoio, né, e aqui na Bahia nós temos um critério para eu ser fiscal de contrato no Estado, meu ordenador de despesa, ele antes de me empossar como fiscal de contrato, né, que é uma função, ele me designar, aliás, ele faz uma tratativa, faz um expediente dizendo que eu estou habilitado, já fui qualificado, e não basta só isso. Eu tenho que dar o acete da anuência dizendo que eu realmente estou preparado. Então, a gente tentou se cercar assim das formas legais mais possível, porque mesmo que aquele fiscal erre, pelo menos a gente tem assim uma relação de transparência, que não é só pegar o ato e colocar no Diário Oficial. Então, a gente aqui, né, no governo do Estado, né, desde dessa IN lá, da CGU, e outras tratativas quando envolve governança, os capítulos específicos das leis antigas e da atual de licitações, a gente tem uma preocupação de amarrar bem a importância desse servidor e dar o mínimo de proteção para ele. Perfeito, perfeito. Bom, professor, a gente está chegando nos finalmente aqui, né? Por conta até do horário. Já fica o convite para novas lives, para a gente poder estar fazendo e, caso tenha interesse, participando aqui com a gente. E só para finalizar, até o senhor me fez lembrar de uma aula da pós-graduação que acabou gerando um debate do ponto de vista muito saudável, né, que era uma aula do professor Rafael Sérgio Oliveira, e eu levantei essa questão para ele, até incômoda, né, e para justamente fomentar o debate né, acadêmico dentro da pós-graduação, que foi que eu simplesmente soltei a pérola para ele, assim, professor, porque a aula era de gestão e fiscalização de contratos, falei, professor, olha, aqui é uma pós-graduação principalmente voltada para câmaras municipais, e tem um pessoal aqui não, né? Tem um pessoal que costuma colocar o presidente da Câmara como gestor de contratos. O que o senhor tem a me dizer sobre isso, né? E desliguei meu microfone, fiquei só esperando a lambada a respeito disso. Mas é um tema, inclusive, para dissertação aí para um TCC, mas igual o senhor já comentou aqui, já veio o próprio TCE da Bahia e já mostrou que não é assim que a banda toca, né? Exatamente. Então, é um tema, viu? Só para concluir seu raciocínio, que é muito angustiante para mim, que fui ordenador de despesa. Quer dizer, você saltar de uma responsabilidade que ela tem várias vertentes e você perder o foco em estar testando nota, em estar assumindo, e vamos para o parlamento, que foi o caso, né? Como é um poder menor de demandas como é o executivo, mas a questão não é pelo tamanho, a questão é pelo critério do que a lei diz, né? Ser fiscal de contrato tem que ser servidor legitimamente designado. O agente político, ele tem outra, o prefeito, o governador, o secretário, ele tem outra atribuição inerente ao cargo, né? E isso realmente traria, e aí, independente da gente falar de segregação de função, uma realidade totalmente distorcida. Caso raríssimo, né? Que a gente admitir que uma Câmara... Vamos pegar sempre esse município lá de Minas Gerais, né?
Serra da Saudade, imagine que não tem nem 1.000 habitantes, e o presidente da Câmara não vou ser fiscal de contrato. Aí é que eu digo, é ter aptidão ao risco. Se você não quer ser ordenador de despesa, eu sempre digo, para você ser, tem que ter aptidão ao risco. Se você não tiver, se não aguenta, para que veio? Isso é governança. É isso mesmo, professor. Professor, obrigado mais uma vez. Agradeço de coração mesmo essa parceria, essa entrega tão generosa do seu conhecimento para a gente. Então fica aqui registrado minha gratidão e já o convite para várias outras. E quem sabe a gente consegue fazer uma eu, o senhor e o Oswaldo também, né? Trazer ele no debate para a gente falar um pouquinho sobre governança mais especificamente. Mas é isso. Agradecer todo mundo que está assistindo aqui nossa live, agradecer quem vai assistir depois, quem entrou, quem comentou. Um grande abraço no coração de todos vocês e mais uma vez obrigado, professor. Fique à vontade aí para despedir do pessoal. Eu queria lhe agradecer. É sempre um processo de aprendizado mútuo, né? E dizer, eu sempre digo nos finais do meu curso, conhecimento e afeto se guardar perde. Eu acho que a gente tem cada vez mais, e nós conversamos aqui, nem falamos da inteligência artificial, né? O quanto isso está tirando o sono de todos nós. Então, nós precisamos estar preparados justamente para o que você disse aí, para a inovação, como disse o professor Tiocha, você mesmo colocou, né? Nós não podemos ficar olhando para o retrovisor, nós não podemos mudar mais o passado. E no carro, eu vi uma frase essa semana, que o espelho da frente do carro é maior do que o retrovisor, para a gente olhar para frente, para estar receptivo. Então, quero lhe agradecer, desejar a todos aí um bom Natal, um feliz Ano Novo, e vamos continuar, certo, com o compromisso de aprender, e quem não está preparado para aprender, não pode se habilitar a ensinar. É muito bom estar aqui com você, muito obrigado pelo carinho, respeito e conte sempre conosco. Obrigado, professor. Pessoal, essa é a nossa última live do ano, então também desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E ano que vem estamos juntos, professor. Grande abraço. Até lá. Tchau.